Salve, salve, galera! Vamos começar a correção da última prova de 2022 para o Instituto Rio Branco. Tá? Nós temos um poema do Zé Bonifácio e nós temos 4 questõezinhas extraídas desse poema. Vamos lá. A primeira estrofe, lembrando, a estrofe mais ou menos corresponde a um parágrafo, só que no estilo, verso corresponde a uma linha, um conjunto de versos, né? Forma uma estrofe. Então isso aqui, por exemplo, é uma estrofe. Certo? Uma linha é um verso. Beleza? Ótimo. E o conjunto de estrofes, né, forma um poema. Maravilha. Então vamos lá. A primeira estrofe poderia ser redigida em prosa mantendo-se o sentido original da seguinte forma. Ainda que todo o Brasil se prosterne aos seus pés, né, ele inclusive utiliza o mesmo verbo, tá? Eu não curvo o joelho à riqueza arbitrária mais desprezível que as pessoas vis que se humilham diante dela. Bom, o que está sendo escrito aqui? Né? Que a riqueza arbitrária seria mais desprezível que as pessoas vis que se humilham diante dela. Certo? Então, quem seria mais desprezível? Seria a riqueza arbitrária. Só que não é isso que o poema diz. Esse comentário está errado. Vamos fazer a leitura correta do poema? Arbitrária fortuna. Repare a pontuação. Olha o ponto de exclamação. Eu isolei, né? O Zé Bonifácio isolou esse fragmento. Aí, no final do primeiro verso, sem pontuação separando para o início do segundo verso, desprezível mais que essas almas vis que a ti se humilham, prosterne-se a teus pés o Brasil todo. Ou seja, mais desprezível é o fato de o Brasil ter se prosternado a teus pés. Mais desprezível do que essas almas. Então, o fato de o Brasil ter se prosternado aos pés da riqueza da arbitrária fortuna, esse fato, até porque teus pés aqui está se referindo à arbitrária fortuna. Então, o fato de o Brasil ter se prosternado aos pés da arbitrária fortuna é que é mais desprezível do que as almas vis que se humilham também à arbitrária fortuna. Então, ele não está falando que desprezível é a arbitrária fortuna. Não, mais desprezível é o fato de as pessoas, de o Brasil se prosternar aos pés da arbitrária fortuna. Então, a reescrita altera completamente o sentido. Beleza? Maravilha. Item 2. A palavra fado é semanticamente próxima de fortuna. Sim, e é mesmo. Tá? Fortuna, de sorte. Né? Tá? E aqui nesse contexto também, né, você fala sobre, ele começa aqui falando, né, arbitrária fortuna, ele está falando mesmo sobre riqueza, então também tem esse sentido. Né? Então, reduzir-me a pó, roubar-me tudo, porém nunca aviltar-me pode o fado. Pode o fado, nesse contexto, fado está no sentido de riqueza, de fortuna mesmo. Tá? Já até fugindo um pouco do caminho da sorte, sorte e fortuna tem esse mesmo campo semântico. Mas aí está no sentido de fortuna de grana mesmo. Então, item 2, correto. Item 3. Ao repetir meu nome, José Bonifácio luta contra seu esquecimento por meio do apelo ao sacrifício pela pátria. Ele luta contra seu esquecimento? Será que isso é verdade? Cingida a fronte de sangramentos loiros, horror jamais inspirará meu nome. Ou seja, eu não quero ter meu nome envolvido com isso, com esse horror, de jeito nenhum. Jamais inspirará meu nome. Olha só, nunca aspirei a flagelar humanos. Que meu nome acabe, não tem problema. Para sempre acabe. Se para libertar do eterno esquecimento forem precisos crimes. Então, que se dane, meu nome pode cair no esquecimento. Tá? Então, pode, não tem problema. Se para isso forem precisos crimes. Então, muito pelo contrário, ele falou, posso cair no esquecimento tranquilo, não tem problema nenhum.
Eu não tenho essa vaidade. Meu nome pode acabar para sempre. Porque eu nunca aspirei a flagelar humanos. Tá? Se para libertar do eterno esquecimento forem necessários crimes, então que se dane. Não, eu não quero cair nesse conto. Isso não. Tá? Então, ele fala, o horror jamais inspirará meu nome. Eu não quero que o meu nome fique marcado, saia do esquecimento, justamente por isso. Então, eu não quero que meu nome esteja ligado ao horror. Nunca viúva há de pedir meu esposo, nem seu pai a criança. Então, ele prefere que aí no esquecimento, a que o nome dele seja ligado a uma coisa que seja ruim. Tá? Seja ligado a crimes, mesmo que na época as pessoas não enxergassem dessa maneira. Então, ele não se importa com o nome dele. Meu nome é Cabe, tudo bem. Não tem problema nenhum. Item 4. Nas duas últimas estrofes, o autor expressa a visão de que o Brasil poderia ter sido rival econômico do velho continente, mas se tornou presa de aves de rapina. Aves de rapina está sendo utilizado no sentido figurado, no sentido conotativo. Tá? Isso, tá, a língua portuguesa permite o emprego dessa expressão para pessoas que sejam muito ambiciosas demais. Né? E ambição é uma coisa positiva, mas quando ela é ambiciosa demais, quando ela é gananciosa, tá? Aí já passa desse limite. Beleza? E olha só o que diz essas duas últimas estrofes. Exulta velha Europa, o novo império, obra-prima do céu. Então, olha lá, a Europa, em primeiro momento, exultou esse novo império. Por fado ímpio, que é assim, irreligioso, né? Incrédulo, não será mais o teu rival ativo em comércio e marinha. Então, o Brasil, que ele está falando sobre o Brasil, olha, o Brasil tinha tudo para ser um grande rival em comércio e marinha, mas não vai ser mais. Aquele que gigante ainda no berço, quer dizer, no nascimento, se mostrava às nações, no berço mesmo, é já cadáver de cruéis arpias, que são aves. Então, lógico que isso aí está no sentido conotativo, no sentido figurado. Quer dizer, eles cortaram o Brasil pela raiz. Olha, o Brasil que estava crescendo, que poderia ser um grande rival dos europeus, poderia ter um crescimento, poderia ser um grande rival dos europeus, tanto no comércio quanto na marinha. Eles foram lá e, cortaram as asinhas do Brasil. É isso que ele diz. Então, aquele gigante ainda no berço já é cadáver de cruéis arpias. Da mesma maneira que ele usa arpias aqui, que são aves também, no sentido figurado, no sentido conotativo, tá? É o que ele está exatamente dizendo. O Brasil poderia ter sido rival econômico, olha lá, em comércio e marinha. Não só econômico, mas também no aspecto militar. Mas eles foram lá e cortaram as asas do Brasil. Certo? E aí o que o Brasil, aquele que seria um gigante, estaria pronto para brigar, pronto para crescer, cortaram as asas. Né? A gente está usando de novo a linguagem figurada, né? Cortaram as asas, e se tornaram presa. Né? O Brasil se tornou uma presa de aves, de rapinas. É perfeito, exatamente. É já cadáver de cruéis arpias. Daquelas grandes aves e tal, que dominam os céus. Então, aqueles que têm mais poder no sentido figurado. Então, item 4, correto. Maravilha. Segundo o texto, vamos lá. Na linha 17, a palavra desencadeada tem sentido de reação em cadeia gerada pela fantasia íntima. Repare só, ele inverte a relação causa e efeito. A sua fantasia íntima desencadeada de toda regra. Espera lá, a fantasia íntima não desencadeou. Ela foi desencadeada. Repare, ela foi desencadeada por alguma coisa. Não é ela que desencadeou. Porque o que está escrito aqui tem o sentido de reação em cadeia gerada pela fantasia íntima. Não, a fantasia íntima não gerou uma reação em cadeia. A reação, ela é a própria reação em cadeia. Ela é reação em cadeia de alguma coisa.
tá? De alguma coisa que aconteceu antes. Então, ela é uma consequência de algo, certo? Que a sua fantasia íntima foi desencadeada de toda regra. Então, algo desencadeou essa fantasia íntima, e não o contrário. O que está dizendo aqui no item 1 é o contrário. Errado. Item 2. Vamos lá. Apesar do subjetivismo e objetivismo serem conceitos distintos e opostos, o autor opina que liberdade permite a transformação do primeiro no segundo, de maneira que não pode ser prevista conforme normas científicas. Este subjetivismo é tão livre que pela vontade, olha lá, pela vontade independente, olha a questão da liberdade. Opina que a liberdade permite a transformação. Pela vontade independente do artista, se torna no mais desinteressado objetivismo. Olha lá, é óbvio que o subjetivismo e o objetivismo são conceitos completamente opostos, isso é evidente. Só que ele fala que o seguinte, o autor diz, né, o autor opina que a liberdade permite a transformação do primeiro no segundo. Olha o que ele diz, que este subjetivismo, tá, é tão livre que pela vontade independente do artista se torna, então olha lá, se torna no mais interessado do objetivismo. Ou seja, a transformação do primeiro, que é o subjetivismo, no segundo. Um se torna o outro. Se torna no objetivismo. Tá? De maneira que não pode ser prevista conforme normas científicas, em que desaparece a determinação psicológica, que seriam as normas científicas. Tudo certo, perfeito. Item 3. Não é certo, que vai de Arte de Vencidos, linhas 23, né? Vai de No Brasil até Arte de Vencidos, o autor ressalta a importância da alegria como método de superação da tristeza e da melancolia, substratos do nosso lirismo. Não fala isso não. O que o autor diz, olha lá, no fundo, no Brasil, no fundo de toda a poesia, mesmo liberta, mesmo já vivendo a liberdade, já a fim da escravidão, jaz, quer dizer, reside aquela porção de tristeza. Quer dizer, aquela porção de tristeza se faz presente, reside no fundo de toda a poesia. Tá? E aí ele fala o seguinte, é verdade que é um esforço de libertação dessa melancolia. Realmente, no Brasil, o poema brasileiro quer se livrar um pouco dessa melancolia. Só que a maneira como eles querem fazer é se desforrando na amargura do humorismo. Gente, humor não é alegria. Humor é fazer piada em cima de alguma coisa. Alegria é felicidade. Então, olha só. Olha só, o autor não está dizendo que há uma tentativa, que há uma busca de uma superação da tristeza, tá? E ressaltando a alegria. Não, muito pelo contrário. O que ele fala é o seguinte, esse humor é uma expressão do desencantamento. É uma maneira de sarcasmo contra o que é. Quer dizer, na realidade, o que ele está utilizando aí é uma coisa chamada sarcasmo, ironia, deboche, escárnio. Não que a pessoa passe a ficar alegre, não. É que os poetas, a poesia, acabam utilizando o recurso da ironia, tá? Como uma maneira de se desforrar dessa amargura de uma forma geral. Então, cuidado, porque ele não fala em alegria. Uma das maneiras, uma forma de libertação da melancolia, dessa amargura, é a utilização do humor. Tá? Que não deixa de ser uma expressão do desencantamento, porque você não está encantado, você está desencantado, mas você usa o humor, a ironia, o deboche, um sarcasmo, olha lá, contra tudo aquilo que acontece. Então, na realidade, ele não busca a alegria para superar a tristeza, não. Ele assume a tristeza e utiliza a ironia, o deboche, o sarcasmo, justamente para driblar um pouco essa melancolia. Então, item 3, errado. Item 4. A ideia contida no último período do texto indica que a arte tem função metafórica no sentido etimológico de transporte. Sim, esse item está certo.
Que a arte renuncie ao particular e faça cessar, faça parar por instantes a dolorosa tragédia do espírito humano. Então, olha só as funções da arte. Faça parar a dolorosa tragédia do espírito humano e nos transporte pelos sentimentos vagos das formas. Então, a função da arte também seria transportar o ser humano para alguma coisa que esteja de alguma maneira longe da tragédia do espírito humano. Tá? Então, sim, nos transporte pelos sentimentos vagos das formas, das cores, dos sons, dos tatos, dos sabores, a nossa gloriosa fusão no universo. Então, como ele fala, está no sentido etimológico de transportar, de você passar de uma coisa, de um lugar, de um ambiente para outro, de um espaço para outro, ou de um sentimento para outro. Então, item 4, perfeito, certo, bate exatamente com o texto. Maravilha, galera. Daqui a pouco a gente dá sequência aí às novas questões.